É óbvio que você já deve ter percebido que não dá para alcançar esse estágio religioso através da racionalidade pura. E como eu te disse, o Kierkegaard já entende os limites da razão aos moldes daquilo que fazia também o Pascal. Logo, um dos principais pressupostos para poder alcançar esse estágio religioso, para alcançar essa vida plena de exercício de liberdade, está no salto de fé. É preciso que você dê um salto, é preciso que você se jogue, é preciso que você esqueça muitas coisas, que faça o irracional. Somente assim, com o exercício dessa fé ligada a um salto que cai num abismo, em que você não tem qualquer tipo de amparo, em que você realmente está jogando dados à sorte, é somente dessa maneira que você alcança e exercita a sua liberdade total. Ter fé é perder a sua mente e ganhar Deus. Essa é a síntese do pensamento de Kierkegaard. E exemplos de salto de fé biblicamente não faltam. Kierkegaard vai escolher Abraão. Abraão precisaria sacrificar o seu filho por ordem de Deus. E ali ele não vai hesitar. Ele vai ficar em algum momento de dúvida, mas ele escolhe a fé. Ele dá um salto no escuro. Ele escolhe um momento de desvalorizar a sua razão, porque aquilo parecia irracional, aquilo não parecia lógico, aquilo feria ele. Ele escolhe isso. E diante da situação parece ser algo totalmente sem sentido, mas a situação ganha outro significado a partir do momento em que Deus envia o anjo para poder parar e dizer que aquilo era uma prova de fé. Então o salto de fé consiste nisso. Numa situação que racionalmente pode não parecer ter muito sentido, nós escolhemos o irracional. Escolhemos aquilo que não parece ter muito sentido. Por quê? Porque nós podemos, porque nós somos livres para escolher o que nós queremos. É preciso deixar bem marcado essa ideia de que para Søren Kierkegaard a relação com Deus era uma relação pessoal e não uma relação institucional. Ele não está falando de uma igreja católica, de uma igreja protestante. Ele está falando de uma espécie de religião interna. Aquilo que você tem com Deus, uma experiência pessoal. E é somente assim que eu posso entender a figura de Jesus Cristo. Um Deus que não é institucional, que não está ligado a grandes estruturas de poder, que não domina a mente das pessoas. Os fiéis do tempo de Kierkegaard são pessoas que seguem conselhos dos outros, são pessoas que obedecem padres, são pessoas que obedecem grandes titulares e postos da igreja. São pessoas que, portanto, não exercitam sua liberdade. E o exercício da religiosidade em Kierkegaard necessariamente é o exercício máximo da liberdade. Eu só posso exercer isso se eu estiver desatrelado dessas estruturas. Então Cristo está ligado a uma relação íntima, uma relação pessoal. É preciso aceitar a divindade como a solução total para as nossas vidas, como a única possibilidade do exercício pleno da liberdade. É dessa forma que Deus se constitui como um paradoxo absoluto, já que sabemos que ele existe, mas temos que ter a certeza que nós não conseguiremos explicá-lo, porque a explicação parte do pressuposto racional. A única maneira que eu tenho de fazer e entender Deus plenamente é para mim mesmo, quando estou em sincronia com Ele. A ideia de explicar, a ideia de falar ao outro, de demonstrar Deus ao outro, é basicamente impossível em Kierkegaard, já que a racionalidade tem limite. Então Deus é um paradoxo, mas graças a Ele nós temos um presente que nos permite tentar viver com essa situação, ou ultrapassá-la, melhor dizendo. A fé. Como Deus é um ser eterno e ilimitado, é basicamente impossível para a razão humana limitada compreender Ele como um todo. Justamente por isso, a fé foi um presente nos dado por Deus para poder superar esse problema, esse paradoxo da divindade e entender Deus de alguma maneira. E falando de conhecimento, de verdade em Kierkegaard, é preciso demarcar que para ele a verdade é impossível de ser aprendida por argumentos lógicos. A verdade precisa ser vivida. Eu preciso viver a verdade. Eu preciso viver a religião. Eu preciso viver Cristo. Eu preciso viver a minha liberdade. O conhecimento, portanto, ele é impossível de ser aprendido totalmente de maneira racional para o Kierkegaard, o que nos lembra um pouco, volto a dizer, o pensamento de Pascal. Eu vivo aquilo que é verdadeiro e não apenas entendo. O que o autor dinamarquês faz em sua obra é justamente entender a impossibilidade da compreensão racional de tudo. Uma das marcas na escrita de Kierkegaard está na sua ironia, na forma como ele escreve, a forma sarcástica dele colocar as situações da vida do cotidiano, em que ele vai, por exemplo, considerar que achar que a vida tem um propósito é um absurdo. A ironia em Kierkegaard parece muito uma espécie de ressonância do princípio da filosofia, um princípio ligado à tradição socrática. Quando a filosofia nasce com Sócrates, ela nasce através de uma ironia, e a partir de Kierkegaard acontece uma retomada desse processo em sua escrita. E o Kierkegaard vai nos apresentar então a mudança. A mudança é algo essencial, natural à existência humana. E se nós aceitarmos e constatarmos que a natureza humana está em mudar, como entender aceitar compromissos? Como entender fazer escolhas? Afinal, escolhas são marcações no tempo. E se eu mudo depois que eu escolho,
como não me arrepender constantemente e como eu vou viver em relação a isso? Primeiro, segundo Kierkegaard, é necessário que nós aceitemos a natureza de mudança. E a partir daí, sejamos o máximo de verdadeiros e sinceros conosco. Entender que nós estamos sempre mudando e afirmar quando estamos mudando para nós e para os outros. Não devemos resistir ao fluxo de mudança, devemos deixar ele acontecer. E no que tange às escolhas, somos sempre livres para poder escolher outras coisas. Vamos lembrar que a liberdade total existe, segundo Kierkegaard. E com relação aos nossos compromissos, é muito importante uma renovação constante dos teus votos. Seja com a pessoa amada, seja com os teus amigos, seja com a sociedade. Afinal, a cada dia existe um novo ser seu, a cada instante, a cada rompante de ideia é uma nova pessoa que se configura. Essa nova pessoa precisa o tempo todo acordar novas situações, novos comprometimentos com novas situações. Sejamos sinceros conosco e com os outros e, acima de tudo, reativemos constantemente nossos votos. Então, Kierkegaard seria totalmente contrário a uma espécie de amor incondicional. Não devemos amar incondicionalmente ninguém. Existem várias condições e essas condições mudam o tempo todo. E conforme essas condições estão mudando, eu devo reafirmar, indicar para as pessoas que me cercam quais condições mudaram e por quê, e em que condições eu estou amando, estou exercendo ação, estou exercendo poder, para ser o mais sincero possível. É isso que devemos ter em mente quando tratamos de mudança na visão do Kierkegaard. Para fechar, nós temos duas opções de vida. Nós podemos viver sem Deus e com Deus. A vida com Deus é uma vida ligada à lógica, ligada à racionalidade excessivamente. E essa vida não te deixa nem feliz e muito menos com o exercício da liberdade. Você é um ser que está retido, contido, você é um ser preso, está numa jaula. Para exercitar sua liberdade, para poder ser livre, é necessário que você viva uma vida com Deus. E a vida com Deus não requer de maneira alguma extrema racionalidade, porque Deus é um ser complexo demais, está em outra esfera e a razão não consegue compreendê-lo, não consegue apreendê-lo. É a partir daí que eu entendo que o salto de fé é a única forma que eu tenho de exercitar a minha vida com Deus e chegar ao meu estágio religioso em qual eu tenho o máximo de liberdade possível, segundo Kierkegaard. E é aí que eu exercito a ideia da existência, uma vida em que eu crio as próprias regras, em que eu sou o dono do meu próprio destino. É isso, galera. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Valeu!